Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física do Instituto Federal de Pernambuco. Vamos lá continuar nossa Lei de Gauss, tá certo? E aí, nessa videoaula a gente vai aplicar a nossa Lei de Gauss para calcular uma simetria planar, para calcular uma simetria cilíndrica e para calcular usando uma simetria esférica, tá? E o principal objetivo basicamente dos problemas que envolvem lei de Gauss é a gente encontrar o campo elétrico em toda a região do espaço, ou seja, eu calcular aquela integral da superfície fechada de E dA e relacionar com a carga envolvida sobre ε0. Basicamente é isso que a gente vai. Então, para o nosso primeiro exemplo, vamos aplicar para a simetria planar, tá certo? E vamos calcular para um plano de cargas, tá? Não condutor, tá bom? E aí, como é que a gente resolve? Basicamente, as formas já são meio que pré-definidas. Basta a gente saber qual o melhor se encaixa. Então, numa superfície planar, né? Então, já dá a ideia de um plano, né? Então, se eu tenho um plano carregado não condutor, então isso aqui já dá a ideia que eu vou usar uma simetria planar. E como é que é o problema da simetria planar? Tá certo? É importante não condutor, né, para a gente evitar aquele problema de dentro ser dentro do condutor a gente sabe que é zero, né? O campo dentro do condutor a gente viu na aula passada que é zero, tá? Então a gente vai ter campo, a gente vai ter cargas dentro e fora, né, da superfície, digamos assim. Na superfície interna e na superfície externa do condutor, tá? Por simplicidade, vamos considerar que o nosso sigma ele é uniforme, tá certo? E a nossa carga total do plano seria o sigma A, beleza? Onde A é a área do plano, beleza? Então vamos fazer aqui o desenho. Então, eu tenho cargas dentro e fora de um plano, eu só estou desenhando ele aqui como se estivesse olhando de lado. E aí eu vou desenhar a nossa superfície na forma de uma caixa. Então, se você pensar isso aqui tridimensional, isso aqui é como se fosse um paralelepípedo, né? Tá certo? Então, tridimensionalmente falando, isso aqui seria um paralelepípedo. Eu estou fazendo um corte transversal e estou olhando de lado. Então, ele parece esse retângulo. Beleza? Por quê? Porque eu conheço, sabendo esse retângulo, como é que é o campo em cada parte desse retângulo, né, em todas as áreas desse retângulo, e qual é o ângulo também. Como é uma distribuição, como é um plano de cargas, você vai ter um campo aqui saindo para cima e saindo aqui para baixo. E aí você consegue calcular em todos os lados como é o campo, porque você tem um versor normal na tampa de cima, o versor normal na tampa de baixo e como é que é o versor normal nas tampas laterais, tá certo? E se você conhece isso, fica fácil a gente calcular aquela integral, que é a integral da superfície fechada de EN dA, e essa superfície eu vou dividir, que eu tenho a parte de cima, a parte de baixo e as partes laterais. Essa integral, que é a nossa lei de Gauss, é o Q envolvido sobre ε0. Beleza? Nesse caso, o Q envolvido é só essa quantidade de carga que está dentro dessa região, que seria o sigma vezes a área dessa região aqui. Não tem problema. Beleza? Então, eu vou dividir essa integral em 3, porque é a parte da tampa lateral, eu tenho as partes das tampas de cima, N1, e tenho a parte da tampa de baixo, N2. Tá certo? Então, eu separei em 3, por quê? Porque tem que ser uma superfície fechada. A parte lateral, o vetor E com o N da lateral é fácil, porque o E é sempre ou para cima ou para baixo. E essa parte lateral, ou aqui saindo, eles sempre vão estar perpendicular ao campo. Então, em qualquer parte da lateral, o meu campo ele sempre vai ser perpendicular ao versor normal. E por conta disso, a contribuição no fluxo vai ser zero. Beleza? Já no caso da tampa de cima, o meu versor normal ele está para cima e o meu campo está para cima. Então, eles estão paralelos. Então, meu ângulo em qualquer ponto aqui dessa parte de cima é sempre zero o ângulo. E como é constante, isso aqui vai reduzir simplesmente a integral de E vezes o dA, que é essa área dessa aqui de cima, que coincide com a área que está sendo envolvida pelo plano. Então, isso aqui vai ser paralelo. Então, isso aqui só vai sobrar o E vezes A. E embaixo, o meu versor está para baixo normal,
mas o meu campo também está para baixo, então ele continua paralelo. Então o cosseno vai ser 0, o cosseno, o θ vai ser 0, então o cosseno vai ser 1, e pelo mesmo motivo, essa parte aqui vai dar o E vezes A. Então, a minha lei de Gauss para a simetria planar vai sobrar que a integral da superfície fechada de ENdA vai ser 0 mais EA mais EA igual a Q envolvido. E quem é o Q envolvido? É o sigma vezes A, é o Q dessa carga aqui, e o Q é o sigma vezes A, e eu cancelo o A com A quando eu colocar o sigma aqui, isso aqui vai dar 2E, o 2 passa para cá dividindo, então o meu campo elétrico desse plano é o sigma sobre 2ε0 na direção normal. Se eu estiver acima, é para cima, se eu estiver abaixo, é para baixo, né? Na direção Z, beleza? Isso aqui equivale ao que a gente calculou em aulas passadas, lá quando a gente calculou o campo de um disco, né? No limite em que o R vai para infinito, né? Ou o Z vai para zero, né? Pode olhar lá, beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa outra simetria. Então, no caso da aplicação para uma simetria cilíndrica, eu vou considerar um caso simples de um fio, tá certo? Uma linha de cargas infinita, tá bom? Então, para a nossa distribuição, eu vou considerar a nossa aplicação uma linha de cargas infinita, tá certo? Onde eu vou considerar, por simplicidade, que as cargas são positivas, mas poderia ser negativa, o resultado é análogo. E a densidade lambda, nesse caso, é uniforme também. E aí, nesse caso, a simetria cilíndrica, ela sugere que você faça o quê? Um cilindro coaxial com um eixo, ou seja, o meu eixo de simetria do cilindro, ele coincide com o meu eixo da linha de carga, beleza? Então, desenhei aqui a minha superfície gaussiana na forma de um cilindro. E eu quero relacionar, eu quero calcular uma distância R, né, do ponto, tranquilo. Esse raio aqui é o raio da gaussiana. E eu quero saber como é que é o campo elétrico em um ponto, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, por exemplo. Tá certo? Então, como é que a gente faz? Pô, a gente sabe que o campo elétrico de uma carga positiva vai ser sempre saindo. Por que isso é importante? Para a gente entender como é que é o ângulo que ele faz com a superfície. Então, de novo, eu tenho a parte lateral, eu tenho a tampa 1 e eu tenho a tampa 2. Então, eu vou resolver aquela equaçãozinha lá da lei de Gauss, dividindo de novo em 3 equações. Então, eu tenho aqui que a lei de Gauss é a integral da superfície fechada de ENdA, e eu vou dividir essa integral em 3. Na parte lateral, na parte da tampa 1, mais a parte da tampa 2. Porque eu sei como é que é o campo separadamente. Porque o campo na tampa 1 e na tampa 2 é diferente, por exemplo, de como ele é na lateral, o ângulo que ele faz. Tá certo? Então, na lateral, o meu campo ele está paralelo ao versor normal da lateral. Beleza? Então, se ele está paralelo, o produto vai ser o E vezes o cosseno de zero, que dá 1. Então, o E é constante em qualquer ponto dessa parte aqui. É sempre o mesmo que esse aqui. Então, só vai restar a integral da área lateral. Na tampa 1, o meu E está para cima e o meu versor está para a direita, perpendicular. Então, o produto interno de E escala N vai dar 0. E para a minha tampa 2, ele está para a esquerda, o versor normal, e o campo está para cima, também está perpendicular, então o produto interno é 0. Então, tanto a parte da tampa 1 quanto a parte da tampa 2 contribui com 0 para o fluxo. Então, basta só calcular quanto é essa integral de dA aqui do lado, porque ele é paralelo. Então, vai sobrar aqui a integral da superfície de NdA vai ficar igual a UE integral de dA. E isso é igual a carga envolvida sobre ε0, onde essa carga envolvida aqui, você poderia considerar que seria, por exemplo, o lambda vezes o L aqui, por exemplo. Como um E é constante, ele pode sair e só vai calcular a área lateral. E como é que calcula a área lateral desse cilindro aqui? Ora, a área lateral, se você recortar,
seria a base, daria um retângulo vezes a altura, onde a base seria o comprimento do cilindro, que eu vou chamar de L, e a altura seria o comprimento dessa circunferência aqui. E o comprimento dessa circunferência é o 2πr. Então, a área lateral seria 2πr vezes o L, que seria o tamanho do cilindro. Beleza? Então, está aqui o que é envolvido. Então, isso daqui é o 2πr, base, vezes a altura. Então, o campo elétrico seria o Q sobre 2πr(L) na direção de R, ou para cima ou para baixo. E se você quiser cancelar o L, basta você colocar no lugar de Q, colocar o lambda L, que seria a quantidade de carga aqui que estaria envolvida, e aí cancelaria o L com L. Isso aqui sobraria que o campo elétrico é o lambda sobre 2πε0r na direção do vetor R, tá? E aí, dependendo se lambda for positivo, né? Então vai estar aqui para cima, beleza? E se o lambda for negativo, o campo ia estar entrando e seria contra o vetor R. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então vamos agora para a última aplicação da nossa aula de hoje, que seria o caso de uma simetria cilíndrica. Beleza? Então, aplicar uma simetria cilíndrica, a gente vai fazer o caso de uma esfera, beleza? Uma esfera maciça, tá certo? Então, a priori, ela vai ser também não condutora. Por quê? Porque se for condutor, o campo dentro é zero. Beleza? Já de cara o campo é zero. Então, a gente vai escolher uma esfera sólida, maciça e não condutora, tá? Porque se for condutora, a gente já viu que o campo dentro não tem carga envolvida, é zero. E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, eu quero saber o campo. Basicamente é sempre isso, usar a lei de Gauss para saber como é o campo em todo o espaço. Então, o espaço aqui eu tenho dentro da esfera e fora da esfera. Então, dentro da esfera, por ela não ser condutora, então você vai ter carga envolvida e o campo vai ser diferente de zero. Mas a simetria vai ser você fazer uma esfera dentro e fazer uma esfera fora. Então, para a situação em que onde esse raiozinho é a distância do centro da esfera até a superfície gaussiana. Por simplicidade, a gente vai considerar que a densidade volumétrica de cargas é uniforme e a carga total seria o ρ vezes o volume, né? Aí o volume da carga total seria o Rzão, seria o raio da esfera, beleza? Então vamos calcular dentro. Para calcular dentro, ou seja, eu quero minha superfície gaussiana dentro, então eu vou fazer que o raio dela tem que ser menor do que o raio da esfera, beleza? Então, para essa situação, considerando que o ρ é uniforme, a gente vai considerar o seguinte, que a integral de E dA, nesse caso a gente não vai dividir em várias integrais, porque como é uma esfera, o ângulo ele sempre vai estar na direção, o campo elétrico sempre vai estar na direção de R, então ele sempre vai estar zero, então basta você calcular quem é essa integral, e essa integral aqui, o dq envolvido sobre ε0, vai ser a quantidade de carga envolvida dentro da esfera. Então vamos lá. Para a parte de fora, isso aqui é fácil, porque o E vezes E vai estar sempre na mesma direção, vai sair, só vai sobrar a integral do dA. E esse dA vai ser a área da superfície gaussiana, que dentro da esfera vai ser 4πr ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Nessa parte de cá é o problema, porque aqui eu estou na integral, não é da superfície gaussiana, e sim da quantidade de carga envolvida. Como o ρ é uniforme, ele pode sair. E como é que vai ficar o volume da superfície de cargas envolvidas? Então, o volume de cargas envolvido seria o volume do raio da superfície gaussiana, que coincide por estar dentro da superfície gaussiana. Então, isso aqui daria o 4/3 de πr ao cubo, tá certo? Por que R? Porque, no caso, quando eu estou dentro, o volume
envolvido coincide com a superfície gaussiana. E aí você pode aqui reescrever, então vai ficar E igual a 4π Rzinho ao quadrado, é igual a ρ sobre 4 terços de ε0 R ao cubo. E aí R ao cubo aqui com R ao quadrado eu posso cancelar. E o 4π com 4π, sobrando apenas que o ρ Rzinho sobre 3ε0. Veja que o campo agora, dentro, ele não é constante, né? Porque ele cresce com E, ele cresce linearmente com R. E por que isso, Mário? Porque à medida que você vai aumentando a quantidade de cargas envolvidas, você aumenta o campo, né? Então, dentro da superfície gaussiana, dentro da nossa esfera, o campo, por ela não ser condutora, à medida que você vai aumentando a quantidade envolvida, você aumenta o campo e por isso ele vai crescendo dentro da esfera, vai crescendo linearmente. Você pode substituir multiplicando aqui pela carga total, que é 4 terços de πr ao cubo, né? Você pode, vezes o ρ, você pode substituir e escrever em termos da carga, né? Porque o ρ não é a carga sobre o volume, como ele é uniforme, seria o volume, o R total. Então você pode reescrever substituindo um ρ por isso aqui e encontrar que o campo elétrico é Q sobre 4πε0, R ao cubo, R é uma constante, o Rzão, mas continua sendo linear com a carga, beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo ou não? Se não entendeu, volta. Se não entender, deixa nos comentários, tá certo? Eu vou estar tirando as dúvidas sempre que possível. E fora? Fora é um pouco mais simples, mas a ideia é a mesma. Para o Rzinho maior, ou seja, para um R fora da esfera, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que, para fora da esfera, uma integral de EN dA vai ser essa primeira parte aqui. Essa parte aqui, ela envolve a superfície gaussiana, tá, gente? E a parte da carga é onde tem carga. Como fora eu vou estar envolvendo toda a carga da esfera, então eu já posso deixar aqui o Qzinho. Não tem problema, não preciso botar integral, porque como sigma é uniforme, eu já estou envolvendo toda mesmo. Fora, não tem problema. Mas aqui é da onde do centro até a superfície gaussiana. Então o E sai, fica integral de dA e continua sendo a superfície gaussiana. Agora, onde essa área lateral também vai ser 4πr ao quadrado, sendo que agora o Rzinho é maior, está fora. Então, vou substituir aqui 4πr ao quadrado, reescrevendo o campo elétrico, que também vai ser o módulo do campo elétrico é Q sobre 4πε0, Rzinho ao quadrado, veja agora que aqui é o Rzinho ao quadrado, porque a minha superfície eu posso estar num ponto muito distante do meu centro da esfera. Por exemplo, aqui eu posso fazer esse raio da superfície gaussiana nesse ponto aqui, bem distante, né? Então, a distância seria esse Rzinho, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, uma coisa importante é que esse campo aqui é na direção, esse campo aqui é na direção R, é sempre na direção radial. Se a carga for positiva, é no mesmo sentido. Se a carga for negativa, no sentido oposto, não tem problema. E note que para a região fora da esfera, isso aqui coincide com a carga pontual, como era esperado. E uma coisa importante é que, por ela não ser condutora, se a gente fizer aqui no limite em que Rzinho vai para R, ou seja, na superfície, né, da esfera, é só colocar aqui no lugar de Rzinho Rzão, isso aqui vai ficar Q sobre 4πε0 Rzão ao quadrado, e aqui eu vou colocar no lugar de Rzinho Rzão, vai cancelar com R3 e vai ficar R ao quadrado aqui embaixo, Rzão ao quadrado, e vai ficar igual, ou seja, para o caso de uma esfera maciça não condutora, o campo vai ser contínuo. Se a esfera fosse condutora, o campo dentro era zero e fora ia ser isso aqui. Beleza? E aí a gente pode fazer uma análise gráfica para visualizar melhor. E aí esse campo ele seria como? Esse campo ele seria o E em função de R, onde quando o Rzinho for o Rzão, eu estou na borda, né, da superfície do contorno. Então, dentro eu tenho um campo que cresce linearmente à medida que eu vou envolvendo mais cargas, tá? Beleza? E
na superfície, isso aqui vai reduzir ao Q sobre 4πy0 r ao quadrado. E fora, eu vou decaindo aqui, ó, eu vou decaindo com rzinho ao quadrado. À medida que eu vou me afastando da minha esfera, o meu campo elétrico vai diminuindo. Então ele decai com um rzinho ao quadrado, beleza? Mas ele é contínuo na superfície, beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? De novo, qualquer coisa me procura, deixa nos comentários. Estou à disposição, tá certo? E lembrando que se gostou, deixa aí o joinha, se inscreve no canal e se quiser um contato mais rápido, alguma coisa, me segue lá no Instagram, @prof. Mário Rocha, beleza? Então, até a próxima. Falou, valeu, fui.